Você conhece os 13 certos na administração de medicamentos? Se você não conhece, fica comigo até o final desse vídeo, que com toda certeza você vai conhecer. Quando nós falamos de administração de medicamentos, é muito importante, antes de administrar algum medicamento, nós chegarmos no paciente e perguntar se ele tem alergia a alguma medicação, se ele já teve alergia ao uso de alguma medicação ou alguma reação adversa. Isso é muito importante, tá? Por que realizar os 13 certos na administração de medicamentos? Nós sabemos que já tivemos 5 certos, 7 certos, 9 certos e hoje nós estamos nos 13 certos na administração de medicamento. Por que de tudo isso? Na verdade é uma atualização. Os 13 certos servem para nos nortear, é como se fosse, na verdade, um checklist para podermos nos orientar em relação à administração do medicamento. Então os 13 certos, na verdade, veio para nos auxiliar, né, nos ajudar, nos dar o norte. É um checklist muito interessante e muito importante. Se fizermos o passo a passo, com toda certeza, nós não cometeremos erros na administração de medicamentos. Sabemos que existem muitos erros. O Brasil é campeão em erros em dosagem de medicamento e até mesmo em administração de medicamento. Então, muito importante executarmos os 13 certos de forma correta. Então vamos lá. O primeiro certo é a prescrição certa. A prescrição certa, ela precisa conter nome completo do paciente, data de nascimento, número do atendimento, número da prescrição e a data da prescrição. Isso tudo é muito importante. Por que eu preciso do nome completo do paciente? Porque pode acontecer de ter 2 pacientes com o mesmo nome. Então, além do nome completo, eu vou checar a data de nascimento, o número do atendimento, o número da prescrição e a data da prescrição, tá? São pontos chaves importantes. O primeiro ponto, então, é a prescrição certa. O segundo ponto é paciente certo. Com o paciente certo, eu vou checar o nome completo e a data de nascimento do meu paciente. Muito importante. Vou fazer a dupla checagem, tanto na pulseira, quanto na placa de identificação do meu paciente, tá? Então, o segundo ponto é paciente certo. O terceiro ponto é medicamento certo. Eu preciso pegar o rótulo atentamente e ler se realmente é o medicamento que foi prescrito para o meu paciente. Estava dando uma olhadinha aqui se tinha alguma ampola aqui para eu mostrar um exemplo para vocês. Então, é muito importante eu administrar o medicamento certo. Então, eu preciso ler no rótulo. Existem medicamentos que têm nomes similares, porém, não são a mesma coisa. Isso é muito importante também salientar isso. Validade certa. Muitos de nós temos dificuldades em identificar a validade dos medicamentos. Quando nós pegamos medicamentos por forma de cápsulas ou comprimidos, normalmente vem aqui na própria embalagem do medicamento. Exemplo aqui, ó, data de validade, 26/3/2010, tá? Então é muito importante nós ficarmos atentos a isso. Aqui é um outro exemplo, tá? Um exemplo já no frasco. Normalmente os frascos, as datas de validade às vezes ficam um pouquinho apagadas, então a gente precisa ficar bem atento. Aqui você vai ver tanto a data de fabricação, quanto a data de validade, quanto o lote do medicamento. Então é muito importante nós checarmos a validade do medicamento, tá bom? Outro ponto importante é a forma e a apresentação certa, tá? Forma e apresentação certa. Quando eu falo de forma, eu estou falando também de forma farmacêutica, tá? Se ele está apresentando em ampola, em frasco, em comprimido, em cápsula. Agora eu quero dar esse exemplo, que é um exemplo bem importante mesmo, principalmente para quem administra medicação, como farmácia, enfermagem, muito importante. Aqui no primeiro frasco nós temos o cloreto de potássio, tá? No segundo frasco nós temos o cloreto de sódio, 20%, e no terceiro frasco nós temos o cloreto de sódio a 0,9%. Embora eles se parecem, não tem a mesma ação. O cloreto de potássio eu não posso fazer direto na veia, tá? Porque eu posso causar a morte do meu paciente. Se eu fizer ele puro, injetável na veia, o meu paciente ele pode ir a óbito, tá? Aqui eu tenho o cloreto de sódio a 20%, que normalmente é utilizado na diluição em soro fisiológico ou soro glicosado, no volume de 500 ml ou 1000 ml. E aqui eu tenho o cloreto de sódio 0,9%, que é o sorinho que nós usamos para fazer a diluição, inalação, diluição de certas medicações, tá bom?
Então é muito importante eu saber que, embora os três se parecem, eles não têm a mesma forma farmacêutica, tá? Eles não têm a mesma apresentação farmacêutica. Então, por isso que eu digo, forma e apresentação certa. Fique bem atento a isso. Dúvida, não faça, sempre pergunta. O sexto passo é a dose certa, tá? É muito importante a gente fazer a dose certa da medicação. Por exemplo, eu tenho prescrito aqui o soro glicosato, 1.500 ml EV a cada 24 horas, Flagyl, 500 mg EV de 8 a 8 horas e Cipro, 400 mg EV de 12 em 12 horas. Então é muito importante a gente fazer a medicação na dose correta, principalmente o antibiótico. Se eu não fizer na dose correta, com certeza não vai ter a ação que nós esperamos. Então é muito importante a enfermagem fazer os medicamentos, os antibióticos, na dose correta, tá? Se é de 400 mg, eu tenho apenas de 500 mg, eu preciso fazer a regrinha de 3, saber fazer a quantidade correta que eu irei aspirar da minha medicação. Tudo isso é muito, muito importante mesmo. O 7 é a compatibilidade certa. Pessoal, nós sabemos que existem algumas medicações que elas não têm interações medicamentosas, tá? Tem algumas medicações que elas não se interam, nós falamos que elas brigam, elas precipitam, nós precisamos saber qual que é a compatibilidade correta da medicação que eu estou administrando. Por exemplo, eu posso fazer Decadron e posso fazer dipirona, tá? Eu posso fazer Lisador e posso fazer outra medicação junto. Então existem algumas medicações que elas não são compatíveis. Além de medicação compatível ou não, nós temos um exemplo que poucos citam, é a compatibilidade entre alimentos. Existem alguns alimentos que diminuem ou cortam efeitos de alguns fármacos. Então é muito importante estudarmos para sabermos isso. Então você percebe que o leque é muito maior do que nós podemos imaginar. Estude, gente, estude. Tá? Nós precisamos saber a compatibilidade de medicamentos, porém também existem compatibilidade de alimentos. Tá? Muito importante. O 8 é orientação ao paciente. Nós que estamos administrando uma medicação, precisamos saber orientar o nosso paciente. Eu vou citar um exemplo. Suponhamos que você está fazendo uma medicação em mim e eu pergunto para você, qual é a reação adversa? Ou o que você está administrando? Você não pode olhar para mim e dizer da seguinte forma, eu não sei o que eu estou te administrando, o meu professor aspirou, só estou fazendo, ou o meu amigo aspirou, só estou fazendo. Não, você precisa saber a medicação que você está fazendo no paciente e também as possíveis reações adversas. É muito importante. Dá a orientação correta. Você acabou de fazer uma medicação no seu paciente, ele pode dirigir, ele vai ter que esperar por 15 minutos, meia hora, tá? Ele vai ter que esperar um pouco em ambiente hospitalar ou ele já pode ir embora? Então é muito importante sabermos dar essas orientações. E essas orientações ao paciente, nós só vamos aprender se pegarmos as bulas dos fabricantes das medicações e ler as bulas dos medicamentos. Então, você que aí que acabou de formar, você que está estudando ainda enfermagem, tenha o hábito de ler as bulas, pessoal. Hoje até na internet você consegue entrar no site do próprio farmacêutico aí e ler as bulas. Então é muito importante para dar a orientação correta ao teu paciente, tá? Via de administração certa. Nós temos várias vias de administração. Nós temos a via oral, inalatória, endovenosa, oftálmica, sublingual, intramuscular, otológica. Então eu preciso saber, existem medicações específicas que eu vou fazer em apenas uma via, porém existem medicações que eu posso fazer em várias vias. Por exemplo, o dipirona. Eu posso fazer ele intramuscular, eu posso fazer ele endovenoso, eu posso fazer ele por via oral, só que para a via parenteral e para a via oral, as apresentações são diferentes. Então eu preciso saber qual é a via de administração correta do fármaco que eu irei administrar. Horário certo. É muito importante eu administrar a minha medicação no horário certo. Muito importante, principalmente para antibióticos. Tempo de administração certo. Além de eu administrar no horário correto, eu preciso fazer no tempo correto. Um exemplo que eu vou dar aqui é o Buscopan EV. As pessoas fazem tão rápido que acaba de fazer, os pacientes começam a apresentar vômitos, tremores, taquicardia. Por quê? Porque o Buscopan, eu preciso fazer ele no mínimo em 5 minutos, lentamente. Se eu não diluir ele no soro de 100, for fazer direto, conforme prescrição médica, eu preciso fazer ele lentamente, no mínimo em 5 minutos, tá? Um outro exemplo também é o Tramadol. As pessoas abrem o soro de Tramadol rapidamente,
o paciente começa a apresentar sudorese, taquicardia e vômitos e até cefaleia. Por quê? São medicações que a gente precisa fazer lentamente. Então, o tempo de administração certo é muito importante. Alguns antibióticos também têm tempo de administração. Alguns antibióticos você vai fazer em 30 minutos. Outros antibióticos você vai fazer em até 3 horas, tá? Vai depender muito de qual antibiótico você está administrando. Então, você precisa saber o tempo correto da administração do seu medicamento. 12. Ação certa. Nós precisamos saber qual é a ação certa desse medicamento, quais são as reações adversas que o paciente pode apresentar. Vou citar um exemplo aqui do Plasil. De repente você está administrando o Plasil, o paciente apresenta uma reação extrapiramidal, né? Ele começa a ficar eufórico, agitado, alguns perdem até a noção do que está fazendo. É uma ação esperada do Plasil. Então você precisa saber quais são as reações adversas que o medicamento pode causar no teu paciente. Muito importante. E agora o 13 e último, registro certo. Acabamos de fazer a nossa medicação, de administrar, de orientar. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou checar o medicamento, a hora, a dose e a via. Checar como? Vou escrever, né? Vou fazer o registro correto do medicamento que eu administrei, da hora que eu administrei, da dose que eu administrei e da via que eu administrei. Vou fazer as anotações pertinentes à administração da minha medicação, tá? Por exemplo, às 19 horas, administrado Flagyl, 1 grama, tá? Então, percebe que eu coloquei o nome do medicamento, eu coloquei a hora, eu coloquei a dose e eu complemento por via endovenosa, tá? Ou por via EV. Então, eu preciso fazer o registro correto também para não surgir nenhuma dúvida. Pode acontecer das pessoas terem uma certa dúvida, né? Saber se eu fiz intramuscular, se eu fiz EV. Então, eu descrevendo ali, registrando no prontuário do paciente, fica bem legível, tá? E acontece também, as pessoas esquecem de checar, o próximo colega que vai fazer um antibiótico, ele viu que não está checado, ele não sabe se o amigo fez ou não. Então, o registro certo é muito importante. A checagem, a dose, a via, isso tudo é muito importante a gente deixar registrado. Então, só resumindo aqui os 13 certos, vamos lá. O primeiro certo, prescrição correta. O segundo, paciente certo. O terceiro, medicamento certo. O quarto, validade certa. O quinto, forma e apresentação certa. O sexto, dose certa. O sétimo, compatibilidade certa. O oitavo, orientação ao paciente. O nono, via de administração certa. O 10º, horário certo. 11, tempo de administração. 12, ação certa. E 13, o registro certo. Só quero te lembrar, você que não é inscrito ainda no canal, clica nesse botãozão aqui do lado, se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Nós temos mais de 360 vídeos que vão te auxiliar. E eu quero lembrar também, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. Quer aprender cálculo, quer aprender a preparar medicação, fazer intramuscular, EV, quebrar ampola, preparar o soro, aspirar, tudo isso eu ensino no meu curso aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Olha, hoje é dia 13/3, tá? 13/3. Eu vou fazer uma promoção que eu não fiz ainda, uma promoção do meu curso completo de injetáveis de cálculo de medicação. Eu vou fazer uma promoção de hoje, olha, presta atenção, hoje é dia 13, de hoje até domingo, eu vou fazer uma promoção, o meu curso ele vai custar apenas R$ 29,90, tá? De hoje até domingo, o meu curso ele vai custar apenas R$ 29,90. Uma grande promoção aí para você que segue o nosso canal. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link completo do meu curso, tá? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.